Fala galera, professor Lucas aqui de Geografia e vamos dar início à nossa correção do PET, volume 2, semana também número 2 para o oitavo ano. Bom, a questão número 1 ela se remete a alguns conceitos que muitas vezes nós confundimos, né, mas que não apresenta grandes dificuldades. Então, só para a gente relembrar, né, o conceito de Estado ele está relacionado mais a uma questão organizacional, então lembrar dos três poderes. Né, então, quando a gente fala Estado brasileiro, a gente lembra do legislativo, né, que cria as leis, o executivo que executa e do judiciário que fiscaliza se essas leis estão sendo cumpridas ou não. Nós vamos ter também a nação, que se remete a uma questão cultural, uma questão de identidade, então um povo, né, que vai ter uma cultura própria, uma língua própria, e quando isso acontece, nós damos o nome de nação. Então, nós temos, por exemplo, a nação brasileira, com sua rica cultura, né? Mas a gente consegue identificar, ver uma identidade nessa nação brasileira. Nós vamos ter também o conceito de território, né, que vai se remeter ao domínio de uma extensão de terra, tá? E aí nós vamos ter várias nações espalhadas pelo mundo, né, que são povos que têm uma identidade cultural, mas eles não têm um território próprio e aí eles não conseguem criar o seu Estado-nação. E isso acaba sendo motivo de conflito em diversos locais. A questão número 1 aqui, ela vai trazer um fragmento de algum desses conceitos e nós vamos ter que identificar. Então, significa uma união entre um mesmo povo com o sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Esse fragmento explica um conceito importante: Estado, povo, território ou nação. Nós estamos falando de um conceito de nação. A questão número 2, ela pede para a gente observar o mapa e traz para nós uma divisão do continente americano, né? Uma divisão geográfica, porque ela subdivide a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Lembrando que regionalização é dada, né, a partir de critérios criados pelo homem, tá? E aqui nós temos um critério definido, esse critério geográfico. A letra A ela pede para a gente citar dois nomes de países da América do Sul e dois de países da América do Norte. Então, na América do Sul a gente poderia citar o Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, enquanto na América do Norte nós poderíamos citar Canadá, Estados Unidos, México, né? Então aqui coloquei dois países para nós, mas vocês podem citar outros. A B, ela pergunta em qual porção da América o Brasil se encontra. O Brasil se encontra na América do Sul. A questão 3, ela também traz uma regionalização, mas uma regionalização diferente da regionalização anterior do continente americano. Aqui uma regionalização que considera critérios históricos, econômicos, né, e sociais. Então, sobre essa regionalização aqui dividida em América anglo-saxônica e América Latina, né? A América Latina dominada, que foi colonizada pelos portugueses, principalmente pelos portugueses e espanhóis, enquanto a América anglo-saxônica foi colonizada principalmente pelos ingleses. A gente sabe que existe uma diferença muito grande em questões econômicas e sociais entre essas duas regiões da América. Então, sobre essa regionalização, pode-se afirmar que a América anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses? Anglo-saxônica compreende três países do continente americano, Estados Unidos, Canadá e México? Não, né? O México ele faz parte da América Latina. Latina compreende os países da América Central, do Sul, com exceção do México. Não, na verdade, o México também faz parte da América Latina. E Latina contou em seu processo de colonização, além de portugueses, espanhóis, também de holandeses e ingleses. Olha só, os holandeses eles realmente colonizaram não, eles participaram, né, do processo de exploração dessas terras, uma vez que eles chegaram até a tomar posse de terras que atualmente pertencem ao Brasil, né, e também a gente pode citar o caso do Suriname, mas a colonização, no caso do Suriname, por exemplo, os ingleses que colonizaram aquelas terras, a Holanda dominou depois. E também no Brasil, né, os portugueses que colonizaram e a Holanda invadiu depois. Então, tem essa questão aqui, que impede da letra D estar correta. Então, a alternativa correta vai ser a letra A, a anglo-saxônica, ela foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. Tá? A questão 4. A partilha do continente africano no final do século XIX pelos colonizadores europeus
criou as chamadas fronteiras artificiais, também conhecidas popularmente por colcha de retalhos. Grande parte dessas fronteiras foi mantida após o processo de independência dos países africanos. Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, né, então lembrando do processo de partilha do continente africano, que foi responsável e é responsável, né, pela geração de vários conflitos naquele continente, uma vez que não respeitou as etnias que estavam distribuídas no continente africano, né? Então, os europeus criaram as suas divisões, dividiram os seus territórios de acordo com seus critérios, sem respeitar isso, e esse fato acabou gerando uma divisão territorial, onde juntaram-se etnias rivais em um mesmo país e etnias amigas acabaram sendo divididas. E isso também vai ser um fator responsável pelo grande número de conflitos no continente africano, né? Então, aí dentro desse contexto, vamos ver o que está correto. A definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos étnicos, muitos deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não respeitando as suas diferenças. Sim, né? A B. Com o processo de descolonização da África e a manutenção das fronteiras artificiais, intensificaram-se os conflitos pela disputa entre as etnias sobre o território. Também está correto, né? A C. Dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as grandes guerras mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, interessados em aumentar a sua influência no continente africano, financiaram e estimularam os conflitos. Não, na verdade, não ocorreu no período entre as grandes guerras mundiais, né? AD, além das fronteiras artificiais, outros fatores que têm motivado os conflitos dentro do território africano são os de ordem socioeconômica, pobreza e epidemias, e ambiental, como a desertificação e estresse hídrico. Também está correto, né? Então aqui acho que a gente tem um problema de formulação de questão. A alternativa A está certa, a B está certa, né? A D está certa, somente a C está errada. Então, acho que aqui eles mudaram a ação da questão na hora de formular ela e tem um erro de questão aí. A 5. O continente africano pode ser regionalizado conforme o mapa. Então, a gente observa uma divisão aqui, uma regionalização do continente africano, e esse continente vai estar subdividido em África do Norte, né, que vai ser uma África majoritariamente muçulmana, né? E a gente vai ter aí países que apresentam, se comparados com a África subsaariana, um maior grau de desenvolvimento, né, social e econômico, e, contrapartida, nós vamos ter a África subsaariana, lembrando que o marco natural que divide essas duas Áfricas vai ser o deserto do Saara, a África do Norte, ao norte do deserto do Saara, e a África subsaariana ao sul do deserto do Saara, que é a África que apresenta, né, um processo, digamos, uniforme, né, de exploração que passou por toda essa região, e é uma região que apresenta grandes dificuldades, tanto relacionadas a fatores econômicos e sociais. Então, a questão A, ela pergunta qual o marco natural que delimita essas regiões. Como eu já disse, né, vai ser o deserto do Saara, e ela pede para a gente pesquisar e citar duas características de cada uma das regionalizações do continente africano. Então, quanto à África do Norte, nós podemos falar, né, dessa questão de ser a região mais desenvolvida do continente africano. Podemos falar também que é uma região de, majoritariamente, religião muçulmana, tá? Enquanto a África subsaariana vai ser aquela região mais subdesenvolvida, que apresenta uma série de dificuldades, né, em relação a questões sociais, econômicas, e também que passou por um processo de exploração. Tá? Então ficou assim a questão. A região ao norte formada por países árabes e de maioria religiosa muçulmana. Os países dessa região detêm os melhores indicadores socioeconômicos da África. A outra parte se denomina África subsaariana, região sul ao deserto do Saara, formado por países com características históricas de colonização semelhantes e majoritariamente subdesenvolvidos. Tá, gente? Então, assim ficou a correção do nosso PET.